Shalom! Muito bom estar aqui com vocês com mais um vídeo e desta vez escatologia. Como eu amo escatologia! Escatologia é o estudo das profecias sobre o mundo vindouro, sobre tudo que está avisado aqui na Bíblia, o que aconteceria nos últimos dias. Quando nós falamos de escatologia, nós logo pensamos em Apocalipse, sim. Hoje nós vamos estar em Apocalipse. Não que seja o único livro que fale sobre escatologia. Nós temos Daniel, nós temos Zacarias, mas hoje nós vamos falar sobre Apocalipse. O nosso vídeo é para falar sobre o chip, um assunto bem polêmico, em que algumas pessoas creem que o que está anunciado em Apocalipse já aconteceu de certa forma durante o Império Romano. Outros acreditam que é uma alegoria e outros acreditam que é literal e que vai acontecer. E se é literal e vai acontecer, aonde esse chip vai ser implantado, como ele vai ser implantado, em que circunstância isso vai acontecer. Então nós vamos conversar sobre isto neste vídeo. Eu quero dizer que o livro de Apocalipse é tão sério que o último capítulo dá um aviso muito sério para nós. Apocalipse capítulo 22, leia comigo, a partir do versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém, vem, Senhor Jesus. Olha a seriedade de falar sobre Apocalipse. Não pode acrescentar nada e nem remover nada. No entanto, o que eu mais vejo são pessoas tentando remover. A palavra de Deus é a verdade e Jesus é a palavra. Jesus é a verdade. Então, como você pode escolher ao ler a Bíblia? Creio nisso, mas não creio naquilo. Isto é alegoria e isto é verdade. Quem somos nós para dizer isso? O que está escrito é fato e é verdade. E o livro de Apocalipse tem duas pessoas muito importantes aqui, que este livro é Jesus, que é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o caminho, a verdade e a vida. É Jesus falando com o apóstolo João, que estava na ilha de Patmos e recebeu toda a revelação da parte de Jesus. Jesus é que mostra para João os detalhes. Portanto, eu não posso nem remover e nem acrescentar nada. Agora, veja o que Jesus deixou bem claro para a gente no capítulo 1, no versículo 1, para que ninguém tivesse dúvida sobre este livro. Apocalipse 1:1 diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Você viu? Então é Jesus falando, é uma revelação de Jesus a João. E tem outra coisa, ele diz que em breve vai acontecer, aí já começa. Muitos dizem, em breve vai acontecer, está escrito isso desde a igreja primitiva, então está escrito, mas nunca aconteceu. Então não é em breve, sempre esperaram, minha avó já dizia isso e nunca aconteceu. Peraí, mas o livro de Apocalipse mostra um ambiente e profecias que deveriam primeiro se cumprir para que isto acontecesse. Então nunca todas as profecias juntas, formando um cenário, aconteceram fatos isolados, como por exemplo, muitas pessoas dizem, tudo já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Peraí, no ano 70 depois de Cristo, Império Romano, você viu algum imperador entrar no templo, que era o segundo templo, e
E ali no segundo templo, vocês viram profanar, colocar imagem, exigir adoração. Ah, sim, o Império Romano exigia adoração a César. Muitos templos foram erigidos em Cesareia Marítima, em Cesareia de Filipe, em outros lugares, para adorar a deuses e adorar a César. Sim, mas nunca cumpriu, era uma exigência, mas nunca foi, era obrigado, senão morria. Não, eles permitiam, o Império Romano permitia que o povo se reunisse e adorasse ao Deus de Israel. Tanto que você vê o tempo todo, durante a dominação do Império Romano, você vê as pessoas se reunindo, subindo para a festa de Pentecostes, Tabernáculos, Páscoa. Enfim, nós vemos os evangelhos, nós vemos a igreja primitiva, eles continuavam. Teve perseguição depois, bem dura? Teve, mas eles continuavam adorando a Deus. A perseguição à igreja primitiva, claro que existiu, mas não era algo como está sendo descrito em Apocalipse. Bom, então nós sabemos que, por exemplo, o mundo hoje está globalizado e o mundo espera por uma solução global. No tempo da pandemia, todos esperavam que um homem, prêmio Nobel, surgisse com a solução para a pandemia. Então, hoje, passou a pandemia, vieram vacinas e a pandemia, graças a Deus, foi eliminada, mas hoje o mundo clama, todo mundo espera, todo mundo tem uma expectativa de alguém que coloque a paz, que tenha paz, não uma coisa assim parcial, a OTAN, não, algo global, uma paz global estabelecida por uma pessoa, por um homem muito inteligente, muito articulado, muito carismático, muito influente. Então o mundo espera por este momento. Sobre o que você leu comigo, você vai ler comigo agora em Apocalipse capítulo 13, para a gente conversar um pouquinho sobre este chip. Mas antes de conversar sobre chip, você leu comigo em Apocalipse capítulo 1, onde o Senhor diz que em breve. Nunca esqueça, porque esse breve eu estava falando e então eu retorno ao que eu estava explicando. Este em breve para você pode parecer demorado, mas um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Nós, neste plano natural, para nós o tempo cronos demora anos, meses, dias, horas, segundos, mas para Deus que olha a partir da eternidade, tudo é muito rápido, por isso que ele disse, em breve vai acontecer. Para ele, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, então em breve. Então, o que eu posso chegar à conclusão que 2000 anos da cruz até nós, no tempo da graça, para Deus é como 2 dias, e um pouquinho mais para o anticristo se manifestar é muito rápido. Por isso que para Deus, quando Jesus fala em breve, coisas que em breve vão acontecer, é da perspectiva celestial que ele está falando. Agora, da perspectiva terrena, você vai achar que está demorando. Mas agora que as profecias estão se cumprindo, nós vemos que tudo tem acelerado. Mas eu gostaria de pedir que você abrisse comigo Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 14, para fazer mais sentido para você, está escrito que ele seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, fizesse morrer todos que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Vamos ler até aqui, depois eu leio mais um versículo para explicar sobre o número do nome da besta. Aqui está falando de várias situações, a primeira delas está falando sobre o falso profeta,
que ele faz sinais, prodígios, maravilhas, e está falando que ele vai erigir uma imagem e obrigar que todos adorem essa imagem. Em pleno século XXI, para nós parece bem improvável que isso aconteça, porque pessoas inteligentes, bem informadas, quem é que vai se submeter a isso de se dobrar diante de uma imagem? Mas para cada tempo uma realidade. Você lembra que Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles foram obrigados a se dobrarem diante da imagem de ouro. Como eles não se dobraram, eles foram condenados à fornalha ardente. Se você continuar seguindo os impérios, como eu disse no início, o Império Romano, eles queriam que todos adorassem a César, e por isso que foram construídos templos para adoração. Mas antes da perseguição da igreja primitiva, eles convivia bem, né? A adoração a Deus e a adoração a César. Então cada império trouxe uma obrigatoriedade para adorar ao Deus daquele império, ou adorar ao homem daquele império, no caso do Império Romano. E eu quero abrir um parênteses e dizer que se você quiser saber também sobre mais detalhes sobre o Império da Babilônia, veja, tem aqui no meu canal, tem uma série de vídeos sobre a Babilônia que vai fazer com que você entenda muito melhor o livro de Daniel e tantas outras coisas na palavra. Mas voltando aqui para o chip, e aí, quem é que vai adorar uma estátua? Nós sabemos que hoje a tecnologia, ela favorece o reino de Deus. Aliás, eu estou falando com vocês por causa da tecnologia. Por causa da tecnologia eu posso ir para vários países muito rapidamente, estando na minha casa, através de redes sociais, através do YouTube, Instagram, redes sociais em geral. Ou eu posso ir pegando um avião e rapidamente chegar do outro lado do mundo. Isso era mais difícil no tempo da igreja primitiva. Então nós temos uma tecnologia que hoje nós falamos de inteligência artificial, falamos de holograma. O holograma faz com que você até nem saiba quem é. É verdade, é holograma, não é uma pessoa real. Então nós estamos falando desse tipo de tecnologia para que o anticristo use e obrigue, não é adorar de se ajoelhar, mas de ouvir, de se encantar. Porque quando você adora, é quando você coloca algo acima de Deus. Então, quando o mundo procurar e começar a exaltar a solução deste homem, este homem vai ser mais falado sobre ele do que sobre Deus. E aquele que não elogiar, aquele que não admirar, aquele que não obedecer, vai ser considerado uma pessoa fora do planeta. Não, como é que pode você não gostar, você não obedecer? São ordens. Não é bem ordem, é sugestão para que você tenha uma vida mais facilitada, mais rápida. Então, você vê que o mundo está sendo preparado, convergindo para este momento em que, todo mundo já quer uma solução global. Agora, todo mundo, quando esta pessoa surgir, todas as ideias dela vão ser sensacionais. Quantas senhas você tem? E quando você tiver a solução, hoje já existe isso. Então eu quero falar, já existe essa tecnologia que é o biochip implantado, que não é algo que todo mundo está usando, uma pessoa ou outra que tem usado como teste ou já de forma definitiva, facilita, porque você tem todas as suas informações ali, todas as suas senhas ali, todas as informações tipo sanguíneo e etc. Mas eu quero ler sobre isso para você, uma frase que eu escrevi para você. O chip da besta é frequentemente associado a avanços tecnológicos, como microchip implantável, identificação por radiofrequência, tudo isso é identificado. Não confunda, porque se você ficar demonizando toda a tecnologia, ninguém vai te ouvir. Sabe por quê? Por exemplo, quando surgiu
a tecnologia, muitos anos atrás, de que o chip estaria no cartão de crédito, tinha muita gente que falava para mim, eu não quero colocar o chip, porque é o anticristo. Não, isso não é nada inteligente você agir dessa forma. Isso é tecnologia a teu favor. Agora, quando você fala, não, essas pessoas que estão deixando colocar o chip na sua mão já é o anticristo. Não demonize aquilo que é avanço tecnológico para facilitar a vida da gente. Nós estamos falando de um momento único. Muita coisa tem que acontecer antes. Tem que acontecer o quê? Nós estamos no princípio das dores, tem que acontecer essa pessoa surgir. Quando essa pessoa surgir, você vai ter o terceiro templo já construído, você vai ter uma situação global que parece que é a solução do mundo. Você vai ter muitas coisas juntas acontecendo. Aí sim vai ser obrigado, assim como você obrigado. Você pode, se você não tiver a sua identidade, seu CPF, sua vida vai ficar difícil. Então você é obrigado e vai ser uma obrigatoriedade. Não, todo mundo tem que colocar esse chip, mas essa pessoa já vai estar no governo e você vai facilmente identificar esse momento. Então não demonize os avanços tecnológicos. Por exemplo, eu vi muita gente falando, mas antes eu quero ler outra frase que eu deixei para vocês. Enquanto avanços tecnológicos como chips implantáveis, que eu acabei de falar, de radiofrequência, e que tem aplicações práticas e que traz inovações, e se você tiver medos infundados de interpretação só porque tem muita gente que tem usado de sensacionalismo, você vai ser uma pessoa que ninguém vai querer ouvir falar de Cristo através da sua vida, porque você fica falando que tudo é o diabo, tudo é o anticristo. Então você tem que mostrar, olha, não, vai acontecer, vai, mas num momento único, num momento em que tudo estiver, porque já foi, é como que, para explicar melhor para você, é como que Jesus tivesse tirado um retrato para João e ele começasse a explicar o retrato. Olha, João, no momento em que, faz de conta, que essa mesa estiver no centro da sala, a cadeira estiver colocada atrás da mesa, a porta estiver fechada, o quadro estiver colocado na parede, é este o momento em que tudo vai acontecer. Então ele falou, João, quando o terceiro templo estiver levantado, quando o anticristo estiver em Jerusalém, quando tiver um acordo entre judeus e de paz, entre judeus e árabes. Então ele falou muitas coisas. Aí sim o anticristo vai se manifestar. Quando ele começar a perseguir cristãos e judeus, então é neste momento ele vai obrigar todo mundo a colocar como identificação esse chip implantável, que é uma tecnologia que já existe. Mas entendeu que tudo que acontecer antes não é o anticristo agindo, é tecnologia, é o cenário pronto para que ele apareça, mas ainda não é ele. E nós precisamos entender isso. Eu quero dizer para você, olha, que esse chip, ele já tem, esse chip implantável, ele tem uma bateria de lítio nele. Mas também o marca-passo tem. E muitas outras tecnologias de coisas que é para implantar, tem a bateria de lítio. Mas está escrito na palavra que essa bateria de lítio, ela vai ser vazada. Mas é para este momento. Você está entendendo que não é agora? É no momento que tiver o terceiro templo, no momento que tiver paz entre judeus e árabes, no momento em que o mundo vai estar sorrindo, porque vai ter solução de paz, solução econômica, solução para facilitar a vida de todo mundo. É neste momento que aí sim o que está escrito em Apocalipse 16, no versículo 2 está escrito: o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Sobre implantar, aonde que vai ser implantado? Vamos dizer as duas
vertentes. Aqueles que não creem que vai ser um chip implantado, que é uma forma de falar. Alguns dizem, não, é porque, inclusive em comentários de teólogos, eu já li muitos, dizem assim, não, é porque os judeus, eles usavam e usam ainda o tefilim. O tefilim é aquela caixinha, você já viu? Que põe aqui na cabeça e que põe aqui no braço. Essa caixinha tem Deuteronômio 11 escrito dentro e tem outras passagens. E essa caixinha, o judeu, ele coloca no seu momento de oração. E que significa que ele adora a Deus com todo o seu entendimento. Ele adora a Deus com toda a sua força, o braço, e com todo o seu coração. Por isso que ele coloca no dedo dele, ele enrola 7 vezes aquela tira de couro. Então aí está falando, não, e o Apocalipse, alguns creem assim, que Apocalipse está falando que da mesma forma como os judeus usam um tefilim, que neste momento, que se é algo assim, é que vai ser uma única forma de pensar, uma única forma de sentir e de agir diante de um governo único. Não vai ser um chip físico implantado. É assim que alguns creem. Eu creio que a palavra é literal, que se a tecnologia já está aí e existe esse chip, porque durante muito tempo essa palavra esteve, desde que João recebeu até o mundo moderno, até aparecer esse chip, era algo assim que ninguém imaginava. Como é que vai ser? Então agora a gente já sabe. Então esse chip físico existe. Tem muita curiosidade sobre o chip do Elon Musk e eu deixei aqui separado para você, que é o projeto Neuralink de Elon Musk. E por quê? Olha o que ele diz, que partindo da ideia que o sistema nervoso é o que controla o corpo humano e a cabeça desse sistema é o cérebro, qualquer anomalia cerebral pode afetar diferentes partes do corpo. Então, com o chip N1 da Neuralink, o que essa tecnologia seria para curar doenças como cegueira, paralisia e depressão. É mais uma tecnologia, mas isso significa que ele seja o anticristo? Isso significa que este é o chip? Não, isso é tecnologia em ação. Mas eu prometi para você que eu leria o último versículo de Apocalipse capítulo 13 para falar do número do nome. Aqui está a sabedoria. Apocalipse 13, 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666. Então, no momento em que o anticristo estiver no governo único, no momento em que ele obrigar as pessoas a implantar esse chip, que seria na mão direita, como em Apocalipse 16 está escrito de que haverá um vazamento de bateria lítio. Então, neste momento, as pessoas começarão a identificar o nome dele que diz que é um mistério, que é o 666. O 666 primeiro, é porque o número 7 fala da divindade e perfeição de Deus e o número 6 fala do limite e da fraqueza e do homem. Então, o número 6 é para o homem. Então, 666 significa que o anticristo é um homem, porque ele é um falso e ele vem para imitar Cristo. Como Cristo veio em carne, então ele também quer, como um ser humano normal, só que ali debaixo da filiação do dragão, como nós somos informados, ele vai agir no mundo. Nós sabemos então que ele vai ser homem e um homem falho, um homem imperfeito. Agora, o 666 também fala de gematria. Gematria porque toda a letra no alfabeto hebraico, ela tem um valor numérico. Então, gematria é o estudo, é a aplicação deste conhecimento da letra e o valor numérico. Geralmente é usado no judaísmo esotérico, mas então eu falo, não, conhecendo
o valor numérico das letras do alfabeto, você vai saber qual é o nome dele. Curiosamente, se você pegar o nome, usando gematria, pegar o nome Nero, você tem Nero César, você vai ter a somatória, vai ser 666. O nome besta também, a somatória dessas letras em hebraico vai dar 666. São só curiosidades para você. Então, eu quero dizer que a minha posição é que eu creio literalmente na palavra de Deus e tudo aquilo que o Senhor avisou é verdade. E toda a tecnologia que está aí, você não precisa ficar alarmado. Não é ainda o anticristo, mas que está tudo preparado para a chegada dele, isso está. Então respire e saiba que a tecnologia ela é bem-vinda e nós usamos para o reino de Deus. Então, seja livre, porque Cristo te chamou para a liberdade e não para o medo. Que o Senhor te abençoe e eu quero te convidar, se você gosta dos conteúdos desse canal, se inscreva aqui, se inscreva também na área de membros e não esquece, o meu perfil no Instagram está como Naira Pedrini Oficial e ali tem muito conteúdo também. Deus te abençoe.